Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e hoje então nós vamos falar de como utilizar da maneira correta o megômetro, né? O megômetro aqui, ó. Vou até zerar ele aqui para a gente conseguir utilizá-lo da melhor maneira possível. Bom, como você sabe, o megômetro ele vai ter a capacidade, a responsabilidade de realizar a medição de resistência de isolação, né? De isolamento, né? Ou seja, como que eu sei se um circuito, se um motor, se uma bobina do motor possui uma resistência de isolamento correta? É o megômetro que vai dar essa informação pra gente, não é o multímetro não é capaz de trazer essas informações da maneira assertiva, então preciso utilizar algo, ou seja, um dispositivo de medição, nesse caso o megômetro, para trazer essas informações. Só que o simples fato de ter um megômetro não diz para você que você consegue realizar a medição como um todo e coletar as informações de maneira correta. A ideia nossa aqui é mostrar para você exatamente quais são os principais fatores que vão permitir com que você consiga realizar a medição de maneira assertiva e estratégica. Tudo bem? Bacana, então, vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que eu preciso saber aí, e as informações básicas, né, para que eu comece a medição de resistência, de isolamento, né, são as seguintes, ó. Primeiro, eu preciso conhecer a tensão de alimentação do nosso motor elétrico. Daqui a pouco eu vou te mostrar aqui na placa do motor. Eu preciso conhecer também aqui a temperatura ambiente que eu estou vivendo aqui nesse momento com esse motor elétrico, tudo bem? E a partir daí eu vou fazer um cálculo, fazer a medição e analisar se a resistência encontrada é a resistência correta, a resistência pretendida naquela medição, tudo bem? Pois bem, então vamos para a prática efetivamente, vamos conhecer rapidinho aqui o megômetro, ó. É o seguinte, quando a gente fala do megômetro, nós temos algumas informações que é muito pertinente nós sabermos. Nós temos, obviamente, as duas pontas de provas, que é quem vai injetar o nível de tensão no motor ou na instalação que você estiver medindo, para que você possua, então, a medição de resistência e isolamento. Eu tenho aqui a nossa chave seletora de tensão, que ela pode tanto desligar o nosso megômetro, quanto também fazer a medição. Nesse caso, esse megômetro, ele faz medição de tensão também, tá? Então, se eu conectasse aqui nas dois terminais do meio, ele mediria a tensão para mim, em tensão alternada, corrente alternada. Ou se não, eu tenho aqui a opção de 100, 250, 500 e 1000 volts. Isso significa, e aí eu vou chamar você na minha câmera principal aqui, ó. Isso significa o seguinte, que eu posso colocar um nível de tensão de 250, de 500 e assim por diante. Para que tem esse monte de variação? Porque dependendo de qual é o meu motor elétrico, eu vou precisar, na verdade, escolher um nível de tensão adequado para analisar o resultado que ele vai me oferecer, tudo bem? Então, se ele é um motor que tem um nível de tensão abaixo de 1,1 kV, bom, a gente vai ver na prática isso daí, tá? Cada um tem um tipo de medição a ser feita. Pois bem, então, sabendo disso e conhecendo já o nosso megômetro, vamos para a análise do seguinte, porque eu já vou fazer uma montagem na prática aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Quais são as informações que eu tenho que fazer, que eu tenho que medir no meu motor elétrico, por exemplo, tá? Eu posso medir aqui a resistência de isolação entre as bobinas, e nós sabemos que o motor elétrico trifásico, que é esse nosso caso, ele possui 3 conjuntos de bobinas, né? E aí eu posso medir a resistência de isolação entre as bobinas, e eu também posso fazer a medição de resistência de isolação da bobina com a carcaça. Eu vou fazer apenas uma medição para esse vídeo não ficar tão longo aqui, depois se vocês quiserem eu posso fazer outros vídeos, aí vocês deixam no comentário aqui para mim, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou unir aqui alguns terminais, tá? Vou pegar aqui o 4, o 5 e o 6, e vou unir eles só para me deixar as bobinas totalmente curto-circuitadas aqui. Eu vou medir em relação à carcaça, tá? 1, 2, 3 está aqui em cima, 4, faltou um aqui, ó. Opa, aqui. 4, 5, 6. Eu vou fazer um fechamento estrela aqui das bobinas, tá bom? Só para curto-circuitá-las em relação ao que nós temos. Vou fazer uma medição entre todas as bobinas e a carcaça, tá bom? O certo mesmo seria fazer individualmente, cada uma das bobinas com a carcaça, mas a gente vai fazer aqui de maneira composta para ser rápido a nossa explanação também. Aí, obviamente, o que eu faço? Eu vou pegar meu terminal aqui preto, por exemplo, e vou conectar na minha carcaça do meu motor, que é esse parafuso aqui que receberia o terra, conectado. Vou pegar minha ponta de prova vermelha e vou colocar nas bobinas ali, tá bom?
Pois bem, vou tomar atenção para que essa ponta, as pontas da minha bobina não encostem na carcaça e vou fazer a medição. Só que para mim fazer a medição eu tenho que escolher o nível de tensão. Rafael, mostra para eles aqui, ó. Eu vou escolher 100, 250 ou 500 volts, porque realmente esse dispositivo vai aplicar esse nível de tensão, é uma tensão contínua, tá? Dentro da minha estrutura do meu motor elétrico trifásico. Vamos vir aqui no meu flipchart para você entender qual é o nível de tensão que eu tenho que escolher, tá bom? Vem aqui então, ó. Pois bem, o que manda, o que é necessário que você entenda é que nós temos uma norma IEE 43-2000 que ela define para a gente qual que é o nível de tensão que eu tenho que utilizar para fazer a medição de um motor elétrico trifásico. Agora, como que se dá essa escolha, né? Alimentação do motor, eu tenho aqui a coluna da alimentação do motor. Qual que é a alimentação do motor? 220, 380, 440, 760. Então, se for menor do que 1000, a tensão que você vai utilizar vai ser uma tensão até 500 volts. Tudo bem? Então eu posso usar 250, 100, depende da situação. O que é aconselhável? É aconselhável você usar um de 500 volts. Se for um motor trifásico, então tranquilo. Se for um motor monofásico com uma instalação de 127 volts, aí você pode utilizar, por exemplo, um 250. Tá? Por quê? Porque eu não vou injetar um nível de tensão tão alto que eu posso ter um dano no meu motor ou algo do gênero. Então eu vou dar preferência para o uso de 500 volts, mas analisando a situação do meu motor. Cuidado, tá bom? No motor trifásico, 500 volts tá lindo, tá tranquilo, tá bom? No meu caso, eu vou usar 500 volts. Mas e se o meu motor fosse com uma alimentação de 1000 a 2500? De 500 a 1000 volts seria o nível de tensão que eu tenho que injetar para fazer essa medição que nós vamos fazer agora na prática. Se o meu motor fosse no intervalo entre 2501 e 5000 volts de alimentação, 1000 a 2500 seria o nível de tensão que eu inseriria, então, na minha medição. E assim por diante, ó, 5000 a 12000, 2500 a 5000, e mais do que 12.000 volts de alimentação do meu motor, 5.000 a 10.000 seria o nível de tensão que eu aplicaria naquela situação. Ah, Everton, quando que a gente vai encontrar um motor com 12.000 volts? Na verdade, isso que nós estamos fazendo aqui, o exemplo é em um motor elétrico trifásico, só que você vai aplicar esse tipo de teste de utilização do instrumento de medição megômetro em outras situações. Por exemplo, eu já utilizei megômetro em situações onde nós precisávamos analisar a resistência de isolamento da rede de transmissão de 13.800 volts quando eu trabalhava na Ecovias, por exemplo, né? Então a gente até adquiriu um megômetro, que era um megômetro que tinha, esse caso não tem, mas ele tinha o nível de tensão de 10.000 volts para você injetar na rede, tudo bem? E aí você analisa com isso. Vou analisar a mufla, a resistência de isolação das emendas de média tensão, eu preciso fazer com esses níveis de tensões, tudo bem? Bacana, pois bem. Então eu vou vir aqui, eu vou escolher, por sua vez, o nível de tensão. Eu vou colocar aqui 500 volts para mostrar aqui na prática com vocês que é bacana e funciona. Por precaução, eu vou colocar também aqui meu óculos de proteção, tá? Feito aqui então, vamos fazer um teste. E para fazer o teste, eu simplesmente preciso clicar nesse botão aqui. Ele vai acender um LED vermelho aqui nesse botão. E aí, nós vamos observar que muitas vezes, né, na verdade, qual que é o procedimento? Tá? Eu vou clicar nesse botão, vou esperar 1 minuto. Mas eu não vou esperar 1 minuto com você, eu vou conversando aqui para mostrar para vocês os valores e também eu quero chegar num detalhe em relação ao valor, tá bom? Vou clicar aqui, ó. Pois bem, ele está injetando o nível de tensão dentro entre as bobinas e a carcaça do meu motor elétrico e ele está me dizendo o seguinte, ó, o certo, de novo, era você esperar 1 minuto com esse procedimento, tá? Ele está me falando assim, ó, 5,5 giga-ohms, ou seja, estou com 5 GB aqui de resistência de isolamento. Isso é bom ou é ruim? Aí vem a pergunta, né? Isso é bom ou é ruim? Esse valor está bom ou não? Qual que é o feedback que eu tenho? Quais são? Quando eu vejo esse valor aqui, está certo ou está errado? É onde eu queria chegar com você. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que você precisa conhecer a temperatura local? Né? Então, por exemplo, nós sabemos que nosso ambiente aqui, ó, está com 20 graus Celsius. Né? Esses 20 graus Celsius significam para mim que a umidade dentro do meu motor pode estar sendo prejudicada de alguma maneira. Tá? Então eu preciso considerar a umidade relativa, eu preciso considerar o funcionamento do meu motor como um todo. Estando aqui 20 graus Celsius, o que eu faço? Eu tenho uma tabela que eu vou pedir para o Rafael mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu só desligar aqui para não ficar esse barulhão aqui. Eu tenho uma tabela aqui que em função da temperatura local, ou seja, temperatura de medição
em graus Celsius, né? Então eu estou fazendo a minha medição aqui nesse local e eu tenho 20 graus. Eu vou precisar, na verdade, vir aqui nessa coluna aqui, ó, e anotar esse valor aqui, ó, 0,25. Esse é o nosso valor, tudo bem? Vamos vir agora aqui no meu flipchart, você já sabe que o valor aqui nosso é 0,25, né? Vamos vir agora aqui no meu flipchart, ó, e vamos fazer o seguinte, como que a gente analisa o resultado da medição, isso em mega-ohms, tudo bem? Se o meu resultado der até 5 mega-ohms, de 5 a 100, 100 a 500 e mais de 500, eu tenho aí a classificação de ruim, regular, bom ou excelente, tudo bem? Para qual situação? Para motores onde a tensão de alimentação é até 1.100 volts, ou seja, 1,1 kV, eu tenho o seguinte, até 5 mega-ohms, de 5 a 100, 100 a 200, a 500 e mais de 500. Mas eu pego esse valor aqui, ó, e multiplico por 0,25, que é o nosso fator, em função da temperatura aqui estar em 20 graus Celsius, tá? E aqui, ó, vezes 0,25, vezes 0,25, tá? E aqui vezes 0,25. Esse aqui seria o fator de ajuste da temperatura para esses valores. Ou seja, só para fazer um cálculo rápido aqui com você, ó. Se eu fosse pegar aqui 5, eu teria aqui, ó, que considerar 1,25 para tomada de decisão, mega-ohms. Vai ficar meio pequeno, mas o Rafael vai dar um zoom aqui bonito aqui, vocês vão ver aqui. Aqui de 5, ou seja, de 1,25 até 25, que é 0,25, né? Até 25, tudo em mega-ohms, tá? Aqui de 25 até 500, que aí eu vou ter aqui, ó, 125 e mais de 125. Por quê? O que está em vermelho aqui é que eu apliquei o fator da temperatura, tá certo? Isso significa o seguinte pra gente, olha só que interessante, né? Ó, vamos fazer uma análise das informações geradas, tá? Então nós temos o seguinte, se a medição do meu motor, sabendo que o meu motor ele tem a tensão de alimentação inferior a 1,1 kV, né? Que é a situação nossa aqui, esse motor vai no máximo 380 volts. Então eu tenho até 5 mega-ohms, na verdade não é 5, em função da minha temperatura local, até 1,25 mega-ohms, meu motor está ruim. Está ruim. Precisa ser trocado. Está ruim, precisa ser trocado, né? De 1,25 mega-ohms até 25 mega-ohms de resistência e isolação, regular. Nossa, a gente precisa dar um talento no motor aí, tá meio ruimzão, né? De 25 a 125, lembrando que eu apliquei o fator aqui, né? De 25 a 125 mega-ohms, tá bom. Bom, não é que excelente, não. Tá bom. Acima de 125 mega-ohms tá excelente, tá? No meu caso aqui deu 5,5 giga-ohms. Ou seja, tá muito bom mesmo, né? Tá? Tanto é que esse motor aqui é novo mesmo, né? Se a gente for analisar. Então, tá muito bom. Tá ok? Ou seja, a forma exata de você analisar é essa. Ah, Everton, eu tenho um motor que a alimentação dele é mais do que 1,1 kV, ou seja, 2.000 volts a alimentação. Volta no flipchart comigo aqui, Rafa. Se a tensão de alimentação do motor for acima de 1,1 kV, aí os valores mudam, com certeza. Até 100 mega-ohms, ruim. De 100 a 500, regular. Acima de 500, bom. E acima de 1.000, excelente. Tá certo? Então essa é a forma. Ah, Everton, mas é sempre 100, 100 a 500? Não. Você vai aplicar também a tabelinha lá com o fator de correção em função da temperatura do local onde o motor está sendo medido. Tá certo? Ah, Everton, e se tiver com problema? E se tiver ruim ou regular, eu preciso dar uma manutenção no motor? Sim. Como que é essa manutenção? Normalmente a gente manda para lugares específicos onde eu vou colocar esse motor. Eu desmonto o motor, coloco ele numa estufa, esquento ele para tirar a umidade. Normalmente é em uma temperatura de 100 a 120 graus Celsius, não mais do que isso. E eu coloco ele em uma exposição de 1 hora mais ou menos. Para quê? Para reduzir a umidade. A hora que ele esfria, eu vou lá e faço as medições novamente para verificar se deu tudo ok lá nele. Tudo bem? Bacana? Feito? Aprendeu a mexer com o megômetro de uma vez por todas? É isso aí, a ideia é exatamente essa. E eu vou te convidar também a baixar esses materiais aqui, ó. Eu fiz umas imagens que são essas tabelas aqui para você ter no seu celular, aí no seu computador. Basta você clicar em algum link que está embaixo na descrição do vídeo que você vai receber aí esses valores que é importante para o seu dia a dia, tá legal?
Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal e olha, clica no link abaixo e garanta aí esse material exclusivo que nós preparamos para você. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.